Sejam bem-vindos visitantes, se inscrevam no canal. Vamos começar agora nesse instante com uma oração, a nossa série Beriana, episódio número 6. E vamos fazer uma oração inicial para que Deus venha abençoar esse instante. Fechamos nossos olhos, curvamos nossas cabeças. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, venha a nós nesse instante. Primeiramente, pedimos para que o Senhor nos perdoe, o Senhor limpe nosso coração, nossa mente, a nossa alma, que nós sejamos usados, que o Seu Espírito Santo dê sabedoria, abra nossa mente, nos dê entendimento, abençoe todos aqueles que estão se dedicando tempo para aprender um pouco mais da Tua Santa Palavra. Em nome do Senhor Jesus, repreendemos todo o mal e caia por terra nesse instante, que seja feita sempre a Tua vontade. E entregamos essa oração, agradecendo o sacrifício do Senhor Jesus e por mais essa oportunidade. Em nome dele entregamos essa oração a Ti, Pai Santo. Amém. Então, irmãos, no episódio passado eu falei um pouco sobre a igreja, uma das igrejas, né? A igreja, uma das denominações, né? Hoje a gente tem diversas denominações cristãs, mas eu especificamente falo a que eu já estou congregando aí praticamente há quase 20 anos. Eu queria complementar a história da igreja, desses missionários suecos, né, descendentes de suecos e suecos, que chegaram no Brasil movidos pelo Espírito Santo. Foi um fenômeno, por isso foi chamado movimento pentecostal, justamente por causa do batismo no Espírito Santo e os fenômenos que acompanham esse evento dentro da igreja. Então, libertação, cura, falar em línguas, várias revelações, né, inspirações para entoar hinos, louvores, e diversas coisas acontecem no meio dos irmãos que creem que realmente é o poder de Deus que está sendo manifestado na igreja, já que o reino de Deus não é feito só de palavras, mas de poder. O próprio Senhor Jesus, quando foi indagado, o João Batista disse, se, porque realmente o Senhor Jesus era um estilo completamente diferente dos profetas do passado. Então, a lei e os profetas vieram até João. A partir daí, o reino, que é a graça que veio junto com o Senhor Jesus. A lei de Moisés, primeiro veio a lei de Moisés, mas a verdade e a graça veio pelo intermédio do Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus proferiu a palavra porque João Batista tinha sido preso por Herodes, porque ele estava indagando o ato ilícito dele se casar com a mulher do seu irmão. E Herodias, que era sua esposa, não gostava dessas indagações que João Batista fazia, assim, cara a cara com Herodes, o governador da província lá, governador daquele principado ali em Jerusalém, em Israel. E aí ela ficava incomodada e provavelmente deveria questionar o seu marido, né, por que ele deixava João Batista solto. Até que chegou o tempo que João Batista foi preso, realmente preso, e ele na prisão ouvia falar de Jesus, já tinha batizado o Senhor Jesus nas águas, o próprio
Filho de Deus fez questão de ser batizado nas águas, e aí ele já tinha esse contato, ele era primo consanguíneo de Jesus, e ele indagou os discípulos, os irmãos, se Jesus era mesmo o Messias ou teríamos que esperar outro, né? Porque Jesus tinha um estilo completamente diferente de fazer a obra, não era mais naquela intrepidez, naquela autoridade que muitas vezes se configurava julgando as pessoas. Jesus não julgava ninguém. Então, João Batista fez essa indagação e qual foi a resposta de Jesus? Diga a ele que os mortos estão ressuscitando, os enfermos estão sendo curados, né, os endemoniados estão sendo libertos. Então, o que ele disse para João Batista: o reino de Deus chegou entre vós, eu estou aqui. E o poder é manifestado. Então, o movimento pentecostal foi apelidado dessa forma por causa do evento da Pentecostes, né, 50 dias após a Páscoa, em que os apóstolos receberam o batismo do Espírito Santo. Então, eles apelidaram de movimento pentecostal por causa desses fenômenos que aconteceu com esses missionários irmãos que eram da Igreja Batista e foram expulsos justamente porque a doutrina da igreja não crê nesses fenômenos, e eles continuaram seguindo o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, e vieram para cá. Então, eu queria compartilhar com os irmãos aqui a tela do meu computador. Eu abri aqui, ontem eu fui ver um filme, e era um filme que se passava uma trama policial na Suécia. E no final do filme, eu não vou falar o nome do filme, nem vou dar spoiler, né, entre aspas. Não vou descrever o desfecho do filme, né? Mas no final ali, teve alguém que pegou o dinheiro para fazer uma doação, para fazer uma obra de caridade, e tinha uma banda sueca ali tocando hinos da harpa cristã. Eu falei, nossa, mas é a Assembleia de Deus na Suécia, né? É engraçado. E eles estavam fazendo arrecadação para uma obra social, né? Ajudar as pessoas necessitadas. Então eles estavam tocando ali, perto de um viaduto, que passava um rio por baixo ali na cidade de Estocolmo, e eles tocando um hino da harpa cristã. Aí Deus fez, como agora eu estou gravando esses vídeos, então Deus está colocando coisas no meu cotidiano para justamente colocar aqui o assunto que vai ser falado. Então, Deus ele vai fazendo as ligações do que ele quer, né, usando o Espírito Santo, do que ele quer que seja falado, já que a gente assumiu esse compromisso e agora a gente vai terminar. A série Bereana é uma série que é para ser utilizada na internet, principalmente com pessoas que saíram da comunhão da igreja, não estão congregando em nenhum lugar. E ter essa ajuda, ter esse braço tanto de evangelismo como também de restauração daquelas almas que ainda não criaram a convicção profunda que ela necessita congregar em algum lugar para que ela possa crescer espiritualmente.
Então agora Deus está trabalhando nesse sentido. Eu quero compartilhar uma tela. Aqui, irmãos, a Wikipédia, acabei achando aqui, movimento pentecostal sueco, né? E vi justamente essa igreja da Filadélfia, lá em Estocolmo, né? Originária no ano de 1906. Orientação pentecostalismo, né, congregacional. Aqui a gente vê um movimento pentecostal na Suécia, né? Muito, mas não todos desses são membros do Aliança Pentecostal das Igrejas Independentes. Por que eles estão falando isso? Era justamente o ministério que eles faziam parte, então se tornou independente, porque eles foram expulsos, foram excluídos, então não tinham para onde ir. Então eles tinham que reorganizar, né, como uma instituição para poder fazer essa obra do Espírito Santo, já direcionados pelo Espírito Santo. Então aqui eles fizeram, né, uma aliança pentecostal. Aí ficou popularizado, né, esse nome pentecostal. O movimento tem sua origem e se estabeleceu como a primeira igreja pentecostal em 1910. Aí mais para frente, né, aí fala aqui que essa aliança das igrejas independentes foi fundada em 2001. Mas naquela época eles não fizeram isso, né? Em 1906 a 1910 foi quando os missionários já chegaram aqui no Brasil. Aqui fala, olha, os missionários pentecostais suecos, né? Daniel Berg e Gunnar Wingren viajaram para o Brasil em 1910 e fundaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Aí aqui eu não vou falar dessa aliança pentecostal das igrejas independentes, foi muito depois, né? Em 2001, né, que foi fundado, então aí não, não nos interessa nesse instante. E tem essa igreja aqui, que é a igreja de Filadélfia, em Estocolmo. Essa igreja de Filadélfia em Estocolmo. Eu queria ver fotos. Tá aqui, né? Você vê, não tem não é não tem nenhuma ornamentação assim mais assim, uma arquitetura tão elaborada, não é simplesmente um prédio, né? E deve ter aqui um mezanino para a disposição do coral. Mais detalhes, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Eu queria ver mais. Eu não vou conseguir ver. Então não é nada de especial, mas o que chama atenção é porque que chama Igreja da Filadélfia de Estocolmo, né? Então é esse movimento que tomou conta do Brasil inteiro, né? A gente vê a força que isso naquela época, né? Sem rádio, sem televisão, sem nada. Os missionários chegaram no Brasil e a história diz que lá em Belém eles ficavam nas praças que tinham árvores frutíferas, porque eles não tinham dinheiro
não tinham dinheiro para se manter, então eles procuravam ficar nas praças que tinham árvores frutíferas para poder comer essas frutas, para poder ter o que comer. Eles vieram nessa condição. Simplesmente, quer dizer, é um país de primeiro mundo, um país que tem uma qualidade de vida excelente, né? E você sair, imagine só, de lá para obedecendo à voz do Espírito Santo. Por isso que a palavra diz: aquele que não é guiado pelo Espírito Santo, esse tal não é dele, né? Porque é justamente aquela palavra: negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, você sendo eleito para ser missionário, ou seja, exercer uma missão dentro da igreja do Senhor Jesus, eles largaram tudo. Eles largaram uma vida ali num país, né, tem um excelente padrão de vida na Europa, e vieram morar aliás, não tinha nem onde morar, não tinha nem onde ficar em Belém, e vieram com a cara e a coragem, e muitas das vezes ficavam sentados ali, fazendo cultos nas praças, ou seja, pregavam o evangelho nas praças, e comiam a frutas das árvores frutíferas que tinham naquelas praças. Então começou dessa forma. Então é difícil, né? As pessoas hoje, no conforto do seu lar, no canal do YouTube, criticar, falar mal, atacar pedras sobre a igreja, mas foi um movimento direcionado pelo Espírito Santo. E profeticamente, será que essa igreja profeticamente não é a igreja mencionada em Apocalipse, a igreja de Filadélfia? Já que a primeira igreja formada em 1906 se chama até hoje Igreja da Filadélfia, de Estocolmo. Será que não é a igreja do Apocalipse, profeticamente? Né? São, na maioria das vezes, a maioria das igrejas Assembleia de Deus, elas são pobres, são humildes, elas não têm muito recurso. O evangelho ele é pregado aos pobres, né? Porque o rico dificilmente se converte, porque o rico, até pela própria natureza humana, ele vai confiar na sua riqueza, ele vai confiar na sua sabedoria, né, que levou à riqueza. Isso os honestos, né? Agora, os desonestos que praticam iniquidade, isso é outra história. Outra história, não vou entrar nesse mérito aqui. Mas o evangelho ele é pregado aos pobres, porque o pobre ele não tem para onde correr, né? Vem os rudimentos desse mundo, seja as dificuldades, né, as lutas, as tribulações. O rico tem dinheiro, ele corre por um advogado, ou ele corre por um médico, né, ou ele contrata um segurança. Ele usa sempre o recurso do dinheiro para dar uma certa estabilidade na sua vida. Então ele não tem muito apreço de ficar procurando ajuda, por exemplo, no Evangelho do Senhor Jesus. Agora, para quem é pobre, que não tem para onde correr, e como o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ele é pregado de graça, né? De graça receber, de graça dar, né? A pessoa chega na igreja sem nada, na congregação dos irmãos sem nada, com a vida destruída, sem dinheiro, às vezes doente, às vezes devendo, às vezes uma série de problemas com a família, problemas profissionais, na área profissional, na área emocional.
Então ele chega destruído na igreja. Então, quando ele recebe a palavra do Evangelho, a esperança, a renovação, o nascer de novo, o reino de Deus que vos é chegado a vós, ele abraça. É muito mais fácil um pobre crer nessa palavra do que um rico. A gente tem a igreja, verdadeiramente, a maioria dos membros é feita, como na época do Senhor Jesus, de pessoas pobres, de pessoas simples. A profecia que fala da igreja de Filadélfia, na Bíblia, ela fala justamente de uma igreja pobre, mas que manteve a sua fidelidade, manteve, não negaste o nome do Senhor Jesus, manteve a fidelidade, né? Teve amor, amor mesmo com a dificuldade, mesmo com as tribulações, com tudo que acontece, porque tem uma perseguição espiritual do inimigo, ele tenta destruir a igreja, mas se manteve fiel ao meu nome, diz o Senhor. E aí ele faz uma promessa de recompensa. Por quê? Porque guardou a palavra, guardou o evangelho no coração, né? Foi justamente movido pelo amor, que é a lei que a gente vive hoje no Novo Testamento, a lei do amor, a lei do Espírito. Será que essa pergunta eu deixo para você. Será que é essa a igreja? Será que é essa a igreja de Filadélfia? Vamos voltar na tela aqui. Será que essa igreja de Filadélfia, fundada em Estocolmo, fundada em 1906, é profeticamente a igreja do Apocalipse de Filadélfia? Será? O movimento foi feito pelo Espírito Santo. Então a igreja tem vários, denominação Assembleia de Deus tem vários ministérios. Cada ministério tem a sua atuação. Uns vão ser elogiados pelo Senhor Jesus, outros o Senhor Jesus está esperando conserto, né? Como é no Apocalipse. Como é no Apocalipse. Mas vamos ler lá na Bíblia e a gente até ler a Escritura porque convém a gente ler essa Escritura. Vamos lá, na Bíblia, Novo Testamento, Apocalipse, capítulo 1. Vamos lá. Então aqui a gente tem lá no capítulo 2, igreja de Éfeso, né? Venho contra ti, você diz tal, vamos para frente, Esmina, Pérgamo, mais para frente. Mais para frente, Tiatira, um anjo, profecia e deis aos seus filhos, Tiatira. Mais para frente, a igreja de Sardes, aqui. Então deu um branco aqui na cabeça, mas achei. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Vamos lá. O que a palavra está dizendo aqui? Ao anjo, vamos pegar essa parte importante. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave
de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Essa aqui é uma profecia, ou seja, onde o Espírito Santo determinar que tem que abrir a igreja nunca vai fechar. A igreja nunca vai fechar, aquela porta nunca vai fechar. Por isso que você vê na Assembleia de Deus, de 1910 até hoje, né, é uma denominação forte, que tem tradição, e até hoje continua forte, continua exercendo a sua importância, né, no meio evangélico. Que tens pouca força, que tens pouca força, né? E, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, aqui é um elogio, né, que o Senhor Jesus está fazendo. Pouca força que diz, é uma igreja pobre. É uma igreja pobre. Claro que pela quantidade de cidades, quantidade de templos que foram construídos em cada cidade, mas é com muita assim, simplicidade. Você não tem grandes políticos, você não tem grandes empresários, ninguém ajudando. Eu conheço a história, já visitei vários lugares, é sempre com aquela oração, joelho no chão, né? Quando vai construir alguma coisa, fazer alguma coisa, não tem aquela força humana, né, para fazer as coisas. É sempre na dependência de Deus, na dependência da oração. Então, por isso que ele fala, tens pouca força. É uma igreja formada pelos pobres, feita, em sua maioria, de pessoas pobres, de pessoas simples, de pessoas humildes, mas dignas, e que exercem a sua fé, né, com dignidade. Né? Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, é uma igreja que dá importância à palavra de Deus, procura estudar, procura conhecer, procura seguir, né? Procura guardar no coração. Assim diz o Senhor, né? Aqueles que me amam são os que guardam a minha palavra e a obedece. Né? Então, guardaste a minha palavra. Isso aqui o Senhor Jesus está falando. Eu sei que vocês me amam. Eu sei que vocês me amam. E não negam o meu nome. Não negaste o meu nome. Então, o Senhor Jesus aqui está fazendo um elogio. E aqui ele coloca: eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Então, aqui, Senhor Jesus, eu não vou entrar em detalhes, mas isso daqui são ele fala, você tem pouca força, mas eu sei que tem muita gente que tem muita força, muito dinheiro, muito poder, muita mídia, muito recurso. Ele está chamando de sinagoga de Satanás. Né? Não são judeus, mas mentem. Então, esses aqui são os soberbos, né? Os soberbos que perseguem a igreja pequena, a igreja pobre, a igreja humilde, que tenta destruir o ministério, que tenta profanar o ministério, que tenta desvirtuar a igreja. Então, Jesus fala, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, tentam, de qualquer maneira, fazer com que a igreja
cometa algum ato de blasfêmia, né? Algum ato de blasfêmia, negar o Senhor Jesus, os poderosos, aqueles que são aliados a Satanás. Eles vêm no poder de Satanás, né? No poder da mentira, no poder do dinheiro, né? No poder dos recursos, da influência, da política, de pessoas influentes na sociedade. Então, tentam, né, de qualquer forma, derrubar a igreja verdadeira que está guardando a palavra do Senhor, está ensinando para que o povo não peque, para que o povo seja guiado pelo Espírito Santo, para que o povo faça as obras em Deus, né, não negue o nome do Senhor Jesus. Esse povo aqui tenta destruir, né, a igreja pequenina lá, que tem pouca força, né, a todo instante tenta sabotar. Mas o Senhor Jesus está falando: eu, eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Então Jesus está falando: eu sei que vocês me amam, que vocês guardam a minha palavra, e eu te amo também. Eu também te amo. E esses vão vir e adorarem prostrados aos teus pés. Então, por isso que Jesus diz, né, muitos, os últimos serão os primeiros, né? Os derradeiros serão os primeiros. Né? Muita gente que se acha grande hoje, se acha grande, que se acha forte, né, no meio da igreja, outra igreja, se acha melhor que a outra. Essa pequenininha aqui, ó, essa pequenininha pobre, né, simples, o pastor só tem um terno, aquele sapato surrado, né? Aquele tempo simples, aquele chão batido, aquelas cadeiras simples, som. Mas aqui, ó, é onde o poder de Deus é manifestado. Não é naquela igreja grande, naquela igreja poderosa, naquela igreja que rica, né? É aqui, ó. Então, em qual dessas igrejas o Senhor está? Aqui no Apocalipse, pela própria revelação de João, né, que escreveu, é a igreja pobre, é a igreja simples, as pessoas humildes, as pessoas sem soberba, as pessoas que amam ao Senhor de coração, que temem ao Senhor, que querem fazer a vontade de Deus, que não negam o seu nome, né, que não se envolve com política, que não se envolve com nada nesse mundo, mas simplesmente cumpre aquilo que o Senhor determina, aquilo que o Senhor quer. Então essa igreja aqui vai ser exaltada no final dos tempos. Então a igreja grande aqui, ó, vai se prostrar aos teus pés e saibam que eu te amo. Portanto, guardaste a palavra da minha perseverança. Eu também aqui. Portanto, guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor Jesus, ele fala para a igreja, no final, daqui, eu vejo a sua perseverança. Eu sei da tua perseverança. Eu sei que tem pouca força, pouco recurso, que é simples, que é pobre, que é limitado, mas você persevera. A palavra da minha guardaste a palavra da minha perseverança. Então a igreja, ela passa por momentos difíceis, por momentos, né, que são atribulados, mas você persevera, assim, individualmente e como um corpo, sendo a igreja o corpo de Cristo. Então também persevera, né, na palavra para o cumprimento
da palavra do Senhor Jesus. Eu também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então aqui Deus está, o Senhor Jesus está prometendo um livramento, né? A gente está aí no princípio das dores, já com essa pandemia. Nesse ano de 2020 começou. Então ele está falando, eu vou te guardar na hora da provação, né? Mas a provação vai vir sobre o mundo inteiro. Já está acontecendo. Essa pandemia não foi uma coisa sobrenatural. A humanidade nunca tinha visto uma doença se espalhar tão rápido assim em praticamente todos os continentes da Terra, praticamente em quase todos os países. Né? Então foi uma coisa assim avassaladora o que aconteceu. Então o mundo já está sendo provado. Começou a provação no mundo inteiro. Né? E a igreja vai ser guardada. A igreja que foi fiel, porque guardou o mandamento. Você guardar o mandamento do Senhor é você dizer para ele, eu te amo. E aqui o Senhor responde, saibam que eu te amo. É uma confidência, é uma troca de amor. A igreja ama o Senhor Jesus e o Senhor Jesus ama a igreja. Por isso que é comparado como uma parábola de uma noiva que aguarda o noivo, a chegada do noivo. Porque é um relacionamento de amor. É um relacionamento de amor. O Senhor Jesus ama a igreja e a igreja ama o Senhor Jesus. É um relacionamento de amor. Por isso que faz esse paralelo que a igreja é a noiva, é a esposa do Cordeiro. E estamos aguardando para viver as bodas do Cordeiro, que é o encontro da noiva com o noivo, o encontro da igreja com o Senhor Jesus. Né? E venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, aqui a urgência já, a gente está no final dos tempos, não tem muita coisa para acontecer. Né? A igreja já passou aí os 2000 anos na Terra, assim como o Senhor Jesus, ele ficou 2 dias, como um dia, 1000 anos é a mesma coisa que um dia para Deus. A gente tem essa numerologia dentro da palavra. A igreja está 2000 anos, ou seja, 2 dias no ventre da terra, para ressuscitar no terceiro dia, assim como o Senhor Jesus. Ele morreu crucificado e ficou 2 dias no ventre da terra, para no terceiro dia ressuscitar. Então, o que aconteceu com o Senhor Jesus vai acontecer com a igreja. Isso é profético. Já os 2000 anos, a igreja já passou no ventre da terra e agora a gente está vivendo a fase do crepúsculo. Né? Já é chegada a fase do crepúsculo, porque você tem 12 horas do dia e 12 horas da noite. A partir da meia-noite, né, inicia-se às 12 horas do dia. Iniciando às 12 horas do dia, você chega nessa fase do crepúsculo. É o que a gente está vivendo agora. Daqui a pouco vem o amanhecer. Aí o amanhecer o crepúsculo já é o terceiro dia, mas o amanhecer é que a gente passa para a primeira hora do dia, que é 6 horas da manhã, já a volta, né, já seria aí o retorno do Senhor Jesus, a manifestação do poder da glória do Senhor Jesus e a ressurreição da igreja. No terceiro dia,
seremos ressuscitados para o reino milenial de Cristo, né? Então, venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, nós temos a salvação, a gente tem o Espírito Santo, né? Então, guarda o que tens, guarda o Espírito Santo, já é a palavra revelada entre nós, e para que ninguém tome a tua coroa, ou seja, vocês vão ser coroados, vocês fazem parte do reino. A relação da igreja, por ser uma relação de amor com o Senhor Jesus Cristo, então você faz parte da família real, né? É uma relação de pai e filho. Jesus é o filho mais velho, né? Nós somos os filhos mais novos. Então, nosso Pai Celestial, relação de pai e filho, relação de amor, né? Então, você tem a coroa, é a igreja eleita que recebe a coroa. A coroa você faz parte da família real. Já o Pai Celestial, o Filho, que recebeu o reino, né, vai reinar durante esses 1000 anos, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele já tem a coroa. A gente já tem a coroa. A gente não pode perder essa coroa. Aqui ele está falando, não cai da graça, né? Guarda o Espírito Santo e não caiam da graça, né? Continue nesse relacionamento de amor de pai e filho. Vocês foram filhos eleitos. Irão receber a coroa. Irão reinar com Cristo. Farão parte da família real de Deus. É isso aqui que a Escritura está falando. Muito pelo contrário, ou seja, os humilhados aqui, né? Os humilhados, os perseguidos, os pobres, os desprezados serão exaltados. E a igreja que partiu, né, para riqueza, para poder, para política, para todo tipo de engrandecimento desse mundo, utiliza todo esse poder para massacrar, tentar massacrar a pequenininha, a pobre, ela vai se prostrar aos pés da pequenininha para adorá-la, o Senhor Jesus, e é o Senhor Jesus que vai fazer isso. Então, por isso que fala, né? Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Por isso que fala que os últimos, né, os desprezados serão os primeiros, né? E os primeiros serão os derradeiros. Hoje, quem é grande hoje vai ser o último, vai ser derradeiro, né? Quando a justiça de Deus aqui chegar, né? Quando ele colocar à prova toda a terra, né? Aqui que vai ser a grande virada, né? Aqui a revelação, não a revelação da verdade, mas aqui a gente vai estar visualizando realmente a justiça de Deus sendo efetiva na Terra, né? Que hoje a gente não vê. A gente vê a justiça espiritual atuando. Aqui vai ser a justiça física. Física. Ele vai botar à prova o mundo inteiro. Deixa eu parar a gravação aqui. Então, voltando lá na nossa tela da Filadélfia, será que essa igreja aqui é profeticamente que foi a igreja, né, formada pelo movimento pentecostal que surgiu lá na Suécia com esses missionários que chegaram, Daniel Berg e Gunnar Wing, Daniel Berg, Gunnar Wing, chegaram aqui no Brasil em 1910. Será que profeticamente nós temos 7 igrejas profeticamente no livro do Apocalipse? Será que essa igreja é profeticamente a igreja de Filadélfia?
todos os traços e todas as características a gente encontra aqui. A gente encontra nessa igreja de Filadélfia. Até o nome, né? A origem, o nome. Será que é? Eu sinto no meu coração que é, profeticamente. Um movimento que não tem nenhuma ajuda financeira, não tem televisão, não tem. Imagina, quando chegou aqui, onde os próprios missionários comiam frutas de árvores nas praças porque não tinham o que comer. Começou com 2 pessoas, né, e hoje está, né, aí espalhada em todas as cidades do Brasil. Claro que tem muita história, né, são mais de 100 anos, mas eu estou falando da origem. Estou falando da origem do movimento, da origem, como isso se iniciou. E tem muita gente, né? Eu vejo no YouTube falando mal, atacando pedra, isso, aquilo. Toda igreja tem, tem que se consertar de alguma coisa. Ela é feita, né? São os homens e nós somos falhos. Nós temos as nossas fraquezas, nós temos a nossa imperfeição. Então, a igreja sempre tem que estar corrigindo, sempre tem que estar corrigindo, sempre tem que estar se aperfeiçoando. Não é só o indivíduo, mas é o corpo. Um processo de aperfeiçoamento. Às vezes erra, às vezes falha. Da mesma forma, tem que se humilhar diante de Deus, nosso Pai Celestial, pedir perdão, pedir orientação e pedir conselho para como sair daquela situação e obedecer. Então, não estou falando não só dessa denominação, né, que nós estamos comentando aqui, que é a Assembleia, mas qualquer denominação. Ela funciona dessa maneira. A igreja também tem que se arrepender, a igreja também tem que mudar, a igreja também tem que evoluir, a igreja também tem que crescer espiritualmente, a igreja também tem que se aperfeiçoar. Né? É um corpo que está em formação. Então, é assim que funciona. Né? E queria deixar bem claro essa informação para os irmãos, que antes de criticar, né, você procura estudar, procura ver a origem, procura saber o que é, procura fazer uma visita, procura não simplesmente falar por falar, né? Falar porque alguém falou, falar porque alguém escutou alguém falar e você vai lá e repete, sem verificar o fato. Né? Nós estamos tendo aí uma guerra terrível de informações falsas na internet. Né? Você não consegue. A quantidade de gente que está despejando informação nas redes é muito grande e você não tem como averiguar tudo, mas aquilo que você vê que tem, que não está batendo, não tem relevância, assim, não está tendo uma congruência, alguma coisa está errada, você sente no seu coração. Você tem que verificar, você tem que ver, você tem que avaliar, né? Sair só do mundo virtual, né? Sair do mundo virtual e, e ir em loco mesmo, ver as pessoas de carne e osso, participar de uma reunião, ver uma pregação, ver um culto, ver um louvor, saber realmente como é que funciona. Você vai ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Só depois de 1 ano que você vai começar a entender assim,
como que funciona cada coisa, como que é disponibilizado cada ministério dentro da igreja, né? E até você conhecer tudo demora um ano. Não é simples, nem é simplesmente numa visita, né? Uma visita você vai ver ali o básico, de uma forma superficial. E as pessoas, acho que não conhecem, nunca visitaram, não conhecem, vai lá e fica falando mal. Fala mal porque é legal falar mal. Pô, você vem aqui na internet, começa a descer a madeira em cima dos outros, bater, 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 dá ibope. Isso, as pessoas gostam de ver isso. As pessoas gostam de ver violência, brigas, né? E violência. Haja vista o entretenimento que a gente tem, os filmes, as séries, só violência, só briga, só aquela coisa intensa, né? O ser humano gosta de se entreter assim, na carne, né? Então você vem aqui, abrir uma câmera e descer a lenha, descer a madeira mesmo, de uma forma insensível e irresponsável, né? E se verdadeiramente é um movimento feito pelo Espírito Santo, se verdadeiramente for um movimento feito pelo Espírito Santo, você vai estar pecando contra o Espírito Santo. Porque não foram os homens que fizeram, foram homens guiados pelo Espírito Santo. Então, quem que estava no comando? O Senhor Jesus. Através de quem? Através do Espírito Santo. Por isso que lá na Escritura ele fala, né? Guardar essa minha palavra, né? Não me negaste o meu nome. Então, o Senhor está vendo. Ou seja, o que ele falou, o que ele direcionou, o que ele mandou, as pessoas foram e se dispuseram a cumprir aquilo que o Senhor Jesus estava falando, através do seu Espírito Santo. E está aí a obra. Está aí a obra. É fácil vir hoje criticar e falar e apontar o dedo. E lá atrás, quando duas pessoas chegaram em Belém do Pará e ficaram comendo frutas nas praças porque não tinham o que comer. Aí até alguém se ligar e falar, nossa, realmente eles estão com fome, né? Ah, não, pode ficar aqui na minha casa, pode comer aqui, pode se hospedar aqui, mas aí já foram os primeiros irmãos que foram convertidos e tudo, chegaram sem nada, absolutamente nada. Não é fácil falar hoje que é uma estrutura muito grande, você tem convenções, né, subconvenções, convenções estaduais, convenção geral e tudo mais, já está tudo organizadinho, já está tudo, né, disponibilizado, né, e toda a estrutura. Hoje é fácil, né, mas e lá atrás? Então, o Espírito Santo foi formando essa obra. O Espírito Santo foi formando essa obra. E eu já vi, né, pessoas do alto escalão de convenção, presidente de convenção, que tentaram profanar a igreja, tentaram fazer a igreja entrar numa heresia tão grande e simplesmente não estão entre nós. Morreram. Não duraram muito. Assim que manifestou o pecado, morreram. Tanto aquele que se corrompeu como o corruptor. Né? Os dois morreram. Então, será que o Senhor Jesus não está cuidando da sua igreja? Ele fala, é minha igreja. Eu sou o pastor da igreja. Né? Eu sou o verdadeiro pastor. Aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, as pessoas que vêm, porque o joio é semeado no meio do trigo. Então, na igreja também tem joio. Na igreja também, os filhos de Deus e os filhos do maligno congregam nas regiões celestiais. A igreja é uma região celestial, porque ali a gente faz ritos, cultos, adoração, né, celestial, do mesmo jeito que é feito no céu. É uma região celestial, uma porta
é uma janela, uma porta, né? Então, os filhos do maligno vão se manifestar. O joio, ele vai causar dano, mas é o Senhor que arranca. É o Senhor que cuida da lavoura, é Ele que arranca, é Ele que, que cuida da lavoura, que cuida da fazenda. Né? Ele é o verdadeiro lavrador. Então, assim, a igreja tem esse problema, que os filhos do maligno também. A pessoa é crente, fala como crente, ora como crente, age como crente, assim, tem os trejeitos, o linguajar e tudo, mas por dentro, no coração, é filho do maligno. E ele está lá dentro da igreja. E numa oportunidade ele vai, né, querer se beneficiar, querer crescer dentro da igreja, subir cargos dentro da igreja, vai querer chegar lá em cima, porque ele já está com uma intenção, né, uma ganância dentro de si, uma intenção egoísta, né, não pensando no coletivo. E se beneficiar de toda essa estrutura, de tudo que a igreja tem. Né? Então ele vai, o mau obreiro, né, que não está preocupado com as ovelhas, ou seja, não está preocupado com as almas. Ele quer se beneficiar. Ele quer o interesse dele é financeiro. E esse tipo de pessoa está no meio da gente lá. Né? E a gente não. A Bíblia fala que é preciso, o Senhor Jesus fala, é preciso que no início, quando nasce dois crentes, né, dentro da igreja, um pode ser joio, o outro pode ser trigo. E eles nascem, só que enquanto eles são novos convertidos na fé, não tem diferença. Os dois são bem parecidos. Mas quando vem a plenitude do tempo, ou seja, vai crescer, né? O joio cresce e o trigo cresce. Só que o trigo dá o fruto, que é o trigo, que faz o pão. E o joio não tem fruto. Né? Então é a pragana, né? Pragana, que é escrito na Bíblia, que não serve para nada, a não ser para ser arrancada e ser jogada no fogo. Só que esse tipo de gente cresce no meio da igreja. E o que Satanás faz? Ele faz com que você fique olhando o defeito das pessoas, ele faz com que você veja o joio lá no meio do trigo, e aí você julga a igreja inteira. E aí você sai e acha que, não, aqui não é para mim, porque tem esse tipo de pessoa e tudo mais, mas não é a igreja inteira, são algumas pessoas. E toda igreja que você for congregar, vai ser assim. Você vai ter o joio e você vai ter o trigo. Não tem diferença no começo. Mas é lá na frente que deixa Deus arrancar o joio. Ele vai arrancar. É que na verdade ele dá tempo do joio se arrepender. Porque o joio não dá fruto, por quê? Porque ele está com as suas intenções egoístas. Ele está buscando alguma coisa para ele poder se beneficiar dentro da igreja. Então Deus vê o coração, vê a malícia, a maldade, mas ele dá tempo da pessoa se arrepender. Mas de acordo com que o estrago que ela vai fazer lá na frente, na igreja, ou seja, às vezes vai escandalizar, vai arrastar muitos irmãos para fora da igreja, então aí Deus arranca o shoyu, né? Ele vai podando, né? Uma laranja podre, né? Então ali você tem, quando ela apodrece de fato, você tem que tirar no meio da laranja boa, das laranjas boas, senão apodrece o cesto inteiro. Então Deus faz esse trabalho, mas não cabe a gente julgar. Né? É o tempo de Deus. Se você procurar uma igreja perfeita, você não vai achar. Né? Não vai achar. Sempre vão ter pessoas ali que são desagradáveis, infelizmente. Só que a gente tem que se tolerar.
porque o dono da lavoura é Deus, deixa ele cuidar. Muitas das vezes, como eu falei desse caso, que eram pessoas de alto posto, né, que tinham sido confiadas na direção da igreja, estavam fazendo coisa errada, e tanto aquele que tentou corromper como aquele que aceitou a corrupção, morreram os dois. Morreram os dois. E não demorou muito tempo, não. Então foi questão de 1 ano, morreram os dois. Então Deus não está arrancando o joio? Essa igreja está com castiçal. Essa igreja está com castiçal aceso? É porque eu orei e pedi, passei por um período muito difícil, e eu orei para Deus, pedi que eu fosse congregar numa igreja que eu nunca mais saísse. É muito ruim você sair de uma igreja, é muito ruim você sair do convívio dos irmãos. Então eu orei e pedi, e fui levado ali, eu já sinto no meu coração, fui levado pelo Espírito Santo. Né? Aquele que o meu Pai enviar, de maneira nenhuma lançarei fora. Então eu sentia que Deus estava me direcionando, e graças a Deus foi uma bênção na minha vida. Eu não tenho nada a ver assim, a maneira de eu pensar, a maneira de eu agir, do que eu era no passado. Processo de construção, tanto de caráter, né, construção da sua visão de mundo, a sua visão espiritual, né, o propósito da sua vida, tudo foi construído dentro de mim durante todos esses anos, tanto na igreja, aprendendo, como na minha vida, as coisas que foram acontecendo na minha vida, por permissão de Deus, foram me moldando. Porque Deus, você estuda aqui, ele vai aplicar a prática, né? A prova prática. Você vai passar por provas para você ir evoluindo espiritualmente. O Evangelho não é Disneylândia, né? Com pipoca e tudo vai dar certo e tudo é maravilhoso. Não é assim. Você passa por períodos de crescimento espiritual. E assim como o fogo o ouro e a prata é provado no fogo, né? Eles são provados no fogo, assim é a sua vida também. Você vai ser provado no fogo, né? Para ver realmente, mas Deus ele vai te ensinar antes, igual um treinamento militar, ele vai te ensinar antes, para depois te mandar numa missão. Para depois você vai passar por uma prova. É assim que funciona. Então, esse movimento verdadeiramente é do Espírito Santo, é a igreja profética de Filadélfia. Eu deixo essa pergunta para você. Só que você vai conhecer verdadeiramente se você visitar, conhecer as pessoas, né, cara a cara, né, sentir ali a energia do culto, né, a espiritualidade do culto, né, a presença, a manifestação do Espírito Santo. Então, quando eu fui congregar a primeira vez, ou seja, frequentar a igreja, né, depois passei a congregar, me tornei membro, eu senti uma paz muito grande. Logo quando eu entrava na, na igreja, eu sentia aquela paz, sentia uma coisa serena, sentia uma tranquilidade ali, o Espírito Santo já tocando dentro do meu coração. Então as pessoas querem ficar confortáveis nas suas casas e tal, tem que dar o primeiro passo, tem que, sabe, sentir o desejo, falar, não, eu vou botar todas sabe, seus preconceitos de lado, as suas ideias, aquilo que você absorveu do mundo,
E você vai como uma criança, vai de mente aberta, vai de coração aberto, né? Vai ali simplesmente se colocar numa posição de alguém que está querendo aprender, está querendo conhecer, sem ficar julgando, sem ficar apontando o dedo nos erros das pessoas, as coisas que eventualmente podem dar errado, né? Vá espiritualmente, se limpa, né? Espiritualmente, as coisas desse mundo, vai de coração aberto, né? Vai tranquilo e deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Sim, não é ficar em casa só. Tem que ter essa coisa orgânica. A igreja é um corpo, então tem que ter essa coisa orgânica, tem que ter o relacionamento entre os irmãos, entre as irmãs, né? Entre a liderança. A liderança ela é super importante porque ela te dá o direcionamento espiritual de todos os trabalhos, né? Então, claro, com muita oração ali na dependência de Deus. Então a igreja ela funciona dessa forma. Hoje o Espírito Santo, né, o Senhor Jesus direcionou desse lado aqui. Não foi à toa que eu vi o filme ontem da Suécia, né? Então olha o que se desenrolou o assunto. Pode, contando a história, como que funciona. E é assim até hoje. É assim até hoje, né? Então, lugares, sabe, quando você perde a simplicidade, quando você perde a sua humildade, vou fazer coisas megalomaníacas, aquelas coisas gigantescas que se gasta muito dinheiro e não sei o que, isso, aquilo, e a gente quer provar para o mundo que a gente também pode, que a gente também é capaz, né? Então a gente está indo no sentido contrário, porque é nessa simplicidade, né? Nessa, às vezes muito limitado em seus recursos, mas Deus ele está ali, o Senhor Jesus ele está presente. E isso é o mais importante. Isso é o mais importante. É você sentir a presença do Espírito Santo, você saber que o Senhor Jesus está abraçando a igreja, que o Senhor Jesus está com a igreja, que ele tem zelo pela igreja, que ele está ali junto, né? Que as coisas vão acontecer, que as promessas não são em vão, a palavra de Deus não volta vazia. Então as promessas de Deus vão se cumprir porque Deus é fiel, Deus é verdadeiro. E aí você, para cada pessoa, vai ter uma experiência única com Deus. Ele vai entrar na vida de cada um e vai resolvendo as pendências, vai resolvendo. As pessoas vêm machucadas, com muitas cicatrizes na alma, né? Há muitos problemas. A vida é difícil sem Deus. Já com Deus, nas tribulações, a gente sabe, né, o que a gente passa. Imagine sem Deus. Então, você chegar na igreja sem Deus, imagine a sua vida, como é que está. Né? Às vezes não é problema financeiro, às vezes é doenças da alma. Pessoas que não conseguem dormir, pessoas que têm síndrome do pânico. Sim, se for contar, né, todas as histórias, eu precisaria de um vídeo aqui de 6 horas. Mas o que é mais gratificante é você ver a transformação das vidas, né? Você vê a, a edificação das vidas, a mudança das vidas, né? Pessoas que estavam nas trevas, elas serem ali arrebatadas para a luz. E você vê toda a transformação. Toda a transformação. É isso que é. A igreja, a palavra de Deus é a luz que a gente vê brilhar aqui na Terra. A gente vê só notícia ruim, para tudo quanto é lado.
Mas a palavra de Deus é a boa notícia. Evangelho significa isso. Boa notícia. Foi revelada aos homens. Então, a gente pode abraçar a causa, né? Entregar o nosso coração, e como o Senhor Jesus disse lá em Apocalipse, para a igreja de Filadélfia. Vocês guardaram a minha palavra e não negaste o meu nome. A gente guarda essa palavra no coração. O que é guardar no coração? É você guardar no coração e obedecer. E obedecer. Então, o pastor é o líder espiritual. Ele é o anjo da igreja. Então, o Senhor Jesus, ele direciona a igreja através do pastor local, né? Que ele é o anjo da igreja, né? E cada ministério, ali o pastor ele faz a sua interferência, o seu direcionamento, mas não é dele, é do Espírito Santo, ele recebe isso de Deus. Ele é o cabeça ali, né? O anjo da igreja. Mas quem que é o cabeça verdadeiramente? É o Senhor Jesus. Então, é assim que funciona. E a gente tem que se submeter, a gente tem que a gente não pode ser rebelde, né? A gente tem que confiar, a gente tem que crer que Deus levanta homens e que Deus ele usa esses homens. Até hoje, né? Usaram os missionários Daniel Berg e Gunnar Wing, no começo, no começo da Igreja Assembleia de Deus, em 1910. Então ele usa as pessoas. É assim que funciona. E a gente tem que confiar. Vão ser perfeitas? Não. Vão cometer falhas? Sim. Mas a gente também tem que saber perdoar e saber crescer junto, né? Todo mundo cresce junto, porque somos um corpo. Na igreja somos um corpo. É isso que significa comunhão. Somos um. Pai, eu oro assim como eu e tu somos um, que eles sejam um como nós. O Senhor Jesus orou, fez essa oração pela igreja. Nós somos um em espírito, né? Então, vou encerrar aqui, irmãos, porque já passei aqui de 1 hora e vamos encerrar aqui esse episódio número 6. Mas que bênção que foi, né? Por causa de um filme que terminou com o hino da harpa cristã, ali, numa obra social, né? Lá em Estocolmo, na Suécia, tocando a música. No final do filme, veio o estalo e gerou esse vídeo aqui. Então, estamos na dispensação do Senhor, né? Graças a Deus. Então, é isso. Que Deus abençoe grandemente, que a gente possa continuar aqui. E eu acho mais ou menos que vai dar uns 10 vídeos dessa série. E aí encerra, e aí a gente vai abordando outros assuntos do cotidiano, mas pega alguns estudos da palavra, ou pega algum vídeo do YouTube, alguém que está pregando alguma coisa errada, está fora, não tem a convicção verdadeira do Espírito Santo, e a gente isso é vontade do Senhor, vai revelando realmente a palavra dele aqui na sua essência. Tá bom, irmãos? Então fiquem na paz do Senhor, Deus abençoe grandemente. Às vezes, hoje eu estou um pouco melhor, mas às vezes eu trabalho o dia inteiro e vou fazer um vídeo, eu estou meio cansado, mas eu tenho um desejo tão profundo e é um prazer tão grande fazer isso aqui, que eu não sinto aquele cansaço, né? A minha alma parece que ela se desdobra aqui e eu vou. Às vezes eu vejo meu olho um pouco vermelho, a fala um pouco mais pausada, né? Aquela um pouco mais lento, uma dificuldade no raciocínio, na velocidade do pensamento.
Mas a gente vai fazendo aqui, a gente está sob a graça de Deus. Tá bom? Deus abençoe grandemente. Fiquem na paz do Senhor e a gente se vê no próximo vídeo.